Meninas, boa noite. Uma das primeiras noites frias do ano, né? Que o inverno seja bem-vindo, porque é uma estação que faz parte de um calendário e também faz parte das nossas vidas, né? No inverno as raízes ficam mais profundas e é onde que nós nos estruturamos. Então eu quero estar compartilhando com vocês que faz parte e não é a parte que é sobre dízimos e ofertas. Então Rafa pode continuar cantando bem baixinho tudo, porque faz parte, é o nosso louvor ao Senhor, não é a parte, ele faz parte. E eu quero estar também trazendo para vocês que a Malaquias 3:10 é um versículo que muitos de nós já ouvimos, que ele fala: tragam todos os seus dízimos e ofertas na casa do tesouro, para que haja provisão, diz o Senhor dos Exércitos. Essa segunda parte é muito interessante, porque ele fala assim: abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova, suas colheitas serão fartas. Então, meninas, é o momento em que o Senhor fala para nós colocar Ele à prova. É o momento em que a gente vai estar louvando também o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Por isso que eu comecei, não é a parte, Ele faz parte. Então, aqui nós temos o primeiro gasofilácio, que é para as crianças do Camboja. Às vezes a semente parece ser pouca, mas na vida de quem não tem nada faz muita diferença. Talvez para as nossas crianças é uma roupa pequena, uma calça mais curta, mas para quem não tem nada faz toda a diferença. A gente pode mudar a sorte dessas crianças com as nossas ofertas. E no outro gasofilácio nós temos a parte dos dízimos, para quem já é da casa, você que sentir no seu coração de estar ofertando, de estar contribuindo com essa obra. Esse valor é utilizado para alcançar famílias que muitas vezes precisam e estão passando por um momento difícil. Amém? Então fiquem à vontade, meninas, podem dizimar. Ali no meio também tem, para não ter aglomeração aqui na frente. E vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada irmã na sua presença, papai. Cada coração disposto a ofertar na sua obra, Senhor, de alcançar o próximo. Pai, muitas vezes na correria do dia a dia nós não paramos para ver essas coisas, mas aqui está o momento, Senhor, de alcançar uma criança, de mudar a realidade, Senhor, com uma veste, com um caderno, um lápis. Parece ser tão pouco, Senhor, mas para quem não tem nada faz toda a diferença, Senhor. Ensina-nos a ofertar, papai. Ensina-nos a adorar o Senhor com essas coisas, Pai. E muito obrigado, Pai, porque tudo que o Senhor tem feito nesses dias. Amém? Os pés do meu amado, eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Te adoramos, Jesus. Que saudade desses cultos, não é mesmo? Esses cultos de mulheres, mulheres maravilhosas, mulheres guerreiras. Que bom ver o rostinho de vocês novamente, queridos. Que bom. Quantas leoas nós temos aqui nessa noite? Ai, ainda preciso que vocês sejam mais ousadas. Quantas leoas nós temos aqui nessa noite? Glória a Deus! Nós somos leoas. Nós somos criadas pelo Senhor para nós vencer, amém? Você crê nisso? O Senhor, Ele nos fez perfeitas, maravilhosas. Cada uma de nós dentro da sua qualidade, dentro daquilo que Deus criou em mim e em você. Para que juntas nós se unam, como disse a Jaqueline aqui, para que juntas nós possamos se unir e se tornar um exército de mulher que marcha, um exército de mulheres que avança, um exército de mulheres que não teme, um exército de mulheres ousadas. É isso que o Senhor fez, é isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você. Amém? Você toma posse disso nessa noite? Diga: eu sou uma leoa, ousada,
filha, criada pelo Pai. Amém? Você pode se assentar, amém, queridas? Glórias ao Senhor. Deus é fiel, Deus era maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Gênesis 22, capítulo 22, no versículo 1. Sejam todas bem-vindas, amém, queridas? Quem que está aqui pela primeira vez, levanta sua mão assim. Glória a Deus, olha quantas mulheres. Sejam bem-vindas à casa do Senhor, um lugar onde nós adoramos o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que nos sustenta todos os dias, aquele que tem nos mantido de pé, porque sem Ele, sem o nosso Deus, nós não somos nada, não é mesmo? Glórias ao Senhor, sejam bem-vindas, amém? A palavra de Deus nos diz em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Gênesis significa começo. Isso é profético nessa noite, amém, queridas? Você crê, você toma posse dessa palavra? O Senhor está falando já conosco. A partir do momento que nós começamos a adoração aqui, cada palavra que nós cantamos, cada palavra que nós adoramos, isso é uma oração. Isso já é uma entrega ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Então nós começamos a palavra com Gênesis, onde diz assim, onde o significado diz que é começo de tudo, o começo de todas as coisas. E no livro de Gênesis Deus fala, Deus conta como com as pessoas, como nós devemos viver a justiça de Deus, como nós devemos ser juntinho de Deus. Deus nos criou para andar com Ele, não separadas dele. O Senhor nos criou para andar juntinho dele. Amém? Gênesis 22. Já vamos começar pelo versículo 1. Amém? Glória a Deus. Queridas, nessa noite o Senhor Ele te trouxe nesse lugar com um propósito, com um objetivo. O Senhor Ele te trouxe nessa noite porque Deus Ele quer nos ensinar a lidar com as nossas emoções e nossas fragilidades. Talvez você possa estar pensando aí na sua cabeça, dizendo assim, como assim, pastora? Todos os dias nós temos enfrentado situações difíceis. Todos os dias nós temos que tomar decisões corretas, decisões certas. E essas decisões que nós tomamos hoje, ela vai representar o que nós vamos ser lá na frente. Então o Senhor Ele quer nos ensinar como nós lidarmos com as nossas fragilidades, com as nossas emoções. Porque isso tudo, queridos, vai determinar se realmente nós vamos ser essas mulheres leoas e guerreiras que o Senhor nos criou para ser. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Em Gênesis 22, Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acrescentou Deus: toma teu filho, preste atenção, queridos, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, no outro dia cedinho, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado.
E ao terceiro dia, 3 dias, queridas, ele andando. E ao terceiro dia, ele ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com os jumentos, e eu e o rapaz, o seu filho, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Até aqui. Gostaria que você curvasse a tua cabeça agora por um momento. Nós vamos orar, amém? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Senhor, aqui estão as tuas filhas. E eu creio, Senhor, que nessa noite tu tem algo para falar ao coração de cada uma delas. Eu peço, Espírito Santo, que tu venha, Senhor, preparando, Senhor, o coração de cada uma de nós para receber a tua verdade, a tua palavra que nos liberta, a tua palavra que nos traz vida, a tua palavra que nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Amém, amém e amém. Queridas, olha só. Abraão, ele está sendo provado por Deus. E o que Deus pede a Abraão? Se nós prestar atenção na palavra, ela é muito clara. Só que existe algo aqui que nos chama a atenção. Quando Deus diz para Abraão, quando Deus pede para Abraão o seu filho, que diz ali no versículo 2, ele diz assim, Deus enfatiza que Abraão entregue o seu filho, mas ele enfatiza mais ainda, ele diz assim, o seu único filho. Só que se nós ler sobre a vida de Abraão e de Sara, sua esposa, a gente entende que não era o único filho, que tinha um outro filho também, Ismael. Mas Deus, ele faz questão de enfatizar o seu filho, o seu único filho. Por quê? Por quê, queridas? Por que Deus enfatiza o único filho? Isaque, e não Ismael. Porque Isaque era o filho da promessa. Isaque, ele foi a promessa de Deus na vida de Abraão. Isaque foi um milagre na vida de Abraão e de Sara. Pensa comigo, Sara, ela não podia gerar, ela não podia ter filhos. E ela teve que conviver por muitos anos sendo afrontada por Penina. Ai, desculpa. Sara sendo afrontada, não podendo gerar, não podendo dar filho para o seu esposo Abraão. Era a coisa mais preciosa que tinha naquela época. Era uma mulher gerar. Então, quando uma mulher não podia gerar, ela era chamada de árvore sem frutos. E Sara teve que passar por um período da sua vida assim, até que um dia Deus diz para ela e para seu esposo Abraão: vocês terão um filho, vocês serão pai de multidões. Sara age por sentimento, queridos. Sara, ela deixa aflorar os sentimentos. E ela ri. E ela diz assim: como pode, Senhor? Eu já estou de idade avançada. Isso não tem como acontecer. Mas existia uma promessa. Existia uma palavra sendo liberada sobre aquela mulher. Existia uma promessa, existia uma palavra sendo liberada sobre aquela casa, onde um homem e uma mulher, uma família unida, um casal unido, buscavam pela presença do Senhor, buscavam mais por conhecer um Deus vivo. Então Deus libera essa promessa na vida dela. Deus libera
essa palavra sobre a vida de Sara e de Abraão. Queridos, mas será que todo tempo Abraão ele foi fiel ao Senhor? Será que a todo tempo a fé dele foi a mesma com Deus? Ao decorrer da história, a gente consegue entender que não. Que não. Até mesmo nesse momento em que Abraão recebe essa promessa, Sara intervém com emoções, com sentimentos, e ela tenta ajudar a Deus. E ela tenta colocar a mão naquilo que Deus já tinha determinado, naquilo que Deus já tinha falado que era perfeito. Então ela tenta ajudar a Deus. Mas ela estraga tudo, porque ali ela entrega o seu esposo, o seu marido, o seu companheiro. Ele entrega a sua serva para que ela possa gerar um filho, porque ela olha para ela e diz assim: não é possível. Mesmo Deus liberando uma palavra sobre ela, ela olha e diz: não é possível. Sabe, queridas, as emoções e as fragilidades, elas fazem isso conosco. Ela faz nós olhar para nós e dizer: não é possível. Mesmo Deus liberando algo sobre as nossas vidas, mesmo Deus liberando algo sobre a sua vida, se você está frágil, se você está com suas emoções abaladas, você não consegue permanecer inabalável, você não consegue crer naquilo que Deus tem para você. Por isso nós precisamos entender o que Deus tem para nós. Outro momento que Abraão ele falha na fé é quando ele desce para o Egito com a sua esposa. A palavra de Deus diz que ele teve medo, e o medo fez com que ele mentisse. As emoções, as fragilidades, ela atrai o medo, e quando atrai o medo, ela traz tantas outras consequências junto. Nós precisamos ser saradas de sentimentos e emoções. Se você crê, se você quer crescer na tua fé, queridos, você precisa entender que você precisa passar por esse período, por esse processo, por essa prova de Deus nas nossas vidas. E na maioria das vezes nós ficamos esperando que venha esse deserto nas nossas vidas. Nós ficamos esperando assim: um dia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e outro, os desertos da vida. Mas eu quero dizer para você que nós já vivemos o deserto. Hoje nós vivemos o deserto. Eu não sei você, mas todos os dias eu preciso lutar. Eu preciso vencer situações na minha vida. Eu preciso ser forte e ter a compreensão de que Deus é suficiente para mim. Porque senão eu caio, senão eu deslizo, senão eu ajo por sentimento, por emoções. Mas por que muitas mulheres estão com sentimentos e emoções estão afloradas? Porque existem feridas. Existem feridas na alma, queridas. Talvez você entrou aqui nessa noite com algumas feridas na tua alma, algo que te fere, que te machuca. Porque as feridas da alma, ela nos torna frágeis. As feridas na alma, elas fazem nós ter atitudes que não convêm. Nós falamos o que não devemos falar. Nós agimos como não deveríamos. E pior de tudo, nós tomamos decisões que não deveríamos. E na maioria das vezes, a gente vê algumas mulheres sem vontade de viver, sem vontade de avançar, de prosseguir.
não consegue mais olhar para si e ver a capacidade que tem. Ela fica fragilizada. Mas nós servimos um Deus poderoso, queridos. Um Deus que trabalha para curar as nossas emoções e essas feridas na alma. Ele trabalha o tempo todo para isso. Mas olha só, Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele trabalha também para abrir essas feridas em nossos corações e expor a tua fragilidade. E você se torna vulnerável. Você começa a se expor por causa da fragilidade que está em você. Mas eu preciso te lembrar de algo. Eu preciso te falar algo muito sério aqui. Todos os dias nós estamos em uma batalha. Todos os dias nós estamos em uma batalha. E todos os dias nós precisamos vencer essas batalhas. Talvez essa batalha, essa fragilidade, ela está na bipolaridade do seu casamento. Talvez está na sua casa com seus filhos. Talvez na sua vida profissional, eu não sei. Áreas que você não consegue vencer, que você não consegue avançar. Nós estamos em batalha. Nós estamos em batalha o tempo todo. E sabe, queridas, nós vivemos hoje um deserto. Nós vivemos todos os dias um deserto na nossa vida. Mas todos os dias nós temos um Deus que estende a sua mão e nos sustenta e nos levanta e diz para mim e para você: ei, filha, eu sou contigo. Não tenha medo. Lança fora todo esse medo. Lança fora essa fragilidade. Não deixa isso te dominar. Não deixa isso te parar. Não deixa isso fazer com que você pare de lutar pelo teu casamento. Não deixa isso fazer com que você pare de lutar por aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Deus te fez vencedora. Deus te fez uma guerreira. Deus te fez uma mulher forte. Mas só depende de você, querida. Se você quer abrir o teu coração e dizer: Deus, eu preciso dessa força, eu preciso desse ânimo. Sabe, queridas, nesses dias o Senhor tem falado muito conosco em fortalecer uma outra, né? Ele tem falado conosco de nós andar em unidade. E a Grazi fez uma abertura aqui falando dessa unidade, desse amor que o Senhor tem colocado em nossos corações. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Porque nós unidas, nós somos mais que vencedoras. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim: Deus, estou tão desacreditada de tudo. Eu não consigo mais ver a luz no fim do túnel. Talvez a tua alma está assim, querida, aflita. Em situações no teu casamento, talvez não tenha mais domínio o teu casamento. Talvez o teu casamento já está aos teus olhos destruído. Mas eu quero te dizer, há esperança. Há esperança porque hoje você está aqui. E se você está aqui, é porque o Senhor te ama e é Ele quem te trouxe aqui. Ei, você recebeu um convite talvez da pessoa que está aí ao teu lado. Mas eu quero te dizer que quem preparou primeiro esse momento foi o Espírito Santo. Quem preparou primeiro esse momento para que você estivesse aqui foi o Pai, o nosso papai. Porque Ele quer mudar as coisas.
Ele quer mudar o nosso estilo de vida. Ele quer que nós viva o sobrenatural dele. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Essa mulher ousada, essa mulher guerreira que o Senhor fez. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Que você olhasse para dentro de você. E que você comece a pensar naquelas áreas que estão fragilizadas na sua vida. As emoções erradas, elas atrapalham o que Deus já determinou sobre a sua vida. A fé, ela não é algo que você constrói quando você está orando, mas é nos detalhes contínuos, é nos detalhes de todos os dias que você constrói a tua fé em Cristo Jesus. E quando a tua fé está fortalecida, você se sente forte. Você consegue olhar para você agora dentro de você e dizer: Deus, eu preciso ser forte nessa área, ou nessa ou naquela. É você e o Senhor agora. O Senhor está curando a tua alma. O Senhor, Ele está sarando as feridas do teu coração. Quantas lutas, quantos momentos difíceis, quantas situações sem respostas. Amém, queridos? Olha aqui para mim agora. Há uma leoa dentro de você. Há uma leoa dentro de você que ela precisa rugir. Ela precisa se levantar. Assim como Esther, queridos, nós temos o exemplo de Esther. Esther, ela não parou nem quando o medo bateu na sua porta. Será que quando Esther recebeu o propósito de que ela deveria salvar o seu povo, será que ela não temeu? Ela sentiu medo. Ela sentiu medo. Assim como eu e você sentimos medo em tantas situações. Ela sentiu medo, mas ela não deixou esse medo dominar a sua vida. Esther, ela foi à frente do propósito e ela venceu, ela conseguiu. Porque ela entendeu que Deus estava com ela. Ana, agora eu vou falar de Ana e de Penina. Ana venceu. Ana não parou nos momentos em que ela foi afrontada por Penina. 7 anos, queridos. 7 anos, Penina afrontando Ana, dizendo para ela: ei, olha quantos filhos eu posso gerar. E você, nenhum. E você, nenhum. Quantas afrontas você recebe no teu dia? Quantas pessoas querendo comparar a sua vida com a sua vida com a dela? Quantas pessoas te afrontam? Mas deixa eu te dizer uma coisa, que existe uma diferença muito grande. Olha só, a Ana, ela ia toda vez à casa do Senhor junto do seu esposo, e juntos eles adoravam ao Senhor. Então Ana, ela volta para sua casa com uma promessa, com a certeza, com a convicção de que Deus falou ao coração dela. Mas foi assim, tão rápido? Não. Existe um processo em nossas vidas.
Existem processos, existe um tempo para cada coisa. E nós precisamos entender o tempo de cada coisa. Nós precisamos entender o tempo. Porque se nós não tivermos um entendimento do tempo, de tudo que tem para se realizar em nossas vidas, nós ficamos assim, ó, com as nossas emoções abaladas. Quando nós começamos a comparar o nosso tempo com o tempo do outro ou da outra irmã, nós começamos a ficar com as nossas emoções abaladas. Então é muito importante nós entender o tempo. Foram 7 anos, mas Ana, um dia, ela saiu daquele lugar. Ela saiu com uma palavra de Deus, dizendo: você vai gerar, você vai ter filhos. E Ana teve um filho. Queridas, o filho de Ana valeu por todos os outros de Penina. Você não ouve falar dos filhos de Penina, mas você ouve falar muito do filho de Ana, Samuel, um profeta, um juiz, um sacerdote. Ei, o que mais? O que mais Deus faz na vida de Ana? Olha só, queridos, ela não deu somente um filho, ela deu a Ana um juiz, um sacerdote, um profeta. Saiba esperar o tempo de Deus. Administre o tempo de Deus na sua vida. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus filhos. Não desista daquela pessoa que talvez te persegue, daquela pessoa que te afronta. Ore por ela. Jejue por ela. Ore pela salvação dela. Que você vai ser vencedora, amém? O Senhor, Ele é fiel. Deus, quando Ele nos dá uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E muitas vezes o nosso tempo, parece tão longe, tão longo, mas vai chegar. Eu sempre costumo dizer assim, que se Deus dá uma promessa e Ele diz assim, ó, daqui 2 anos vai se cumprir essa palavra, essa promessa. Quando nós olhamos daqui para lá, nós falamos assim, meu Deus, 2 anos é muito tempo. Só que passa esses 2 anos. E quando nós estamos aqui, nós olhamos daqui para lá, que rápido que passou. Já aconteceu isso contigo? Meu Deus, passou muito rápido, 2 anos passou muito rápido. Eu acredito que é por isso que Deus muitas vezes não fala para nós o tempo da promessa. Ele lança uma promessa. Ele lança uma palavra. Ele lançou a própria palavra dele sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender o tempo de Deus. O tempo de Deus. O tempo de Deus. Continue lendo comigo no versículo 7, queridos. Depois de Abraão ser provado, depois de Abraão entender, ouvir a voz de Deus e entender que por muitas vezes ele falhou na fé, mas agora ele diz assim, eu não vou mais falhar na fé. Agora eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Eu aprendi que Deus é o meu sustento. Eu aprendi que Deus, Ele me sustenta no deserto, Ele me sustenta nos momentos difíceis. E olha o que acontece, queridos. A partir do 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, Pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. O que ele responde, queridos? Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para você, mulher. Qual a situação que você está enfrentando?
Deus proverá para você, Deus proverá para sua casa. Essa é uma palavra de Deus para nós hoje. 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Você consegue entender essa cena, queridos? Você consegue entender esses momentos? Até então, Abraão não sabia o que Deus estava querendo, o porquê que Deus estava pedindo o seu filho, a sua promessa a ele. Até então, Abraão não tinha entendido isso, mas ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. E no 11 diz assim: mas do céu, diga do céu, bradou o anjo do Senhor. Do céu bradou o anjo do Senhor. Queridas, nessa noite o Senhor, Ele vai fazer bradar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa situação que você está enfrentando. Mas você precisa crer, você precisa ter essa confiança que Abraão depositou no Senhor, que Ele é o suficiente para te sustentar nos momentos difíceis. Ele é o suficiente para te sustentar no deserto. Então Deus disse a Abraão: não estenda a mão sobre o rapaz. Abraão, não faça isso. Abraão, pare. Tá bom, Abraão. Chega, Abraão. Você já provou que me ama, que confia em mim. Então pare. Sabe, queridas, às vezes essa situação que você está enfrentando, você precisa entregar para o Senhor. Você precisa entender que Ele é o teu sustento, que Ele te sustenta nessa situação também. Não estenda mais a sua mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negastes o filho. Precisamos temer a Deus. Entrega aquilo que o Senhor está te pedindo. De repente é você o ser o sacrifício que o Senhor está pedindo. Se entregue a Ele, se renda na presença dEle. A tua luta não é contra o Senhor, a tua luta não é contra as pessoas, a tua luta é contra o inimigo. Se renda na presença dEle. E o 13 diz assim: e tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí dizem, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E mais uma vez, olha só, pela segunda vez, do céu bradou o anjo do Senhor a Abraão. A recompensa, queridas. O Senhor, Ele quer bradar em meio às tuas lutas, em meio aos teus desertos. O Senhor, Ele quer bradar, Ele quer dizer assim: ei filha, você tem um pai. Você tem um pai que se importa contigo, você não está sozinha. Esse deserto não é para a tua morte. Esse deserto é para provar o teu coração e mostrar o quanto você precisa crer em mim. O quanto você precisa temer a mim, filha. Não temas circunstâncias. Não temas, mas tema a mim somente. Esse é o verdadeiro temor que nós precisamos. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizestes isso e não me negastes o teu único filho.
a tua promessa. O único filho que Deus considerava como promessa. Que deverás te abençoar, que deveras te abençoar, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Deus muda a ordem das coisas. Quando nós somos provadas e aprovadas. Todas nós somos provadas todos os dias. Mas a diferença é quando nós somos aprovadas. Porque se nós somos aprovadas, nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Abraão, ele voltou para sua casa com a promessa. Ana, ela voltou para sua casa com a convicção da promessa. Aprenda a lidar com o tempo de cada coisa. Aprenda a temer ao Senhor. Aprenda a entender que o Senhor, Ele é o sustento em meio ao deserto na sua vida. Ele é aquele que te sustenta em meio às provações, em meio aos momentos mais difíceis. Perder em Deus, queridas, é ganhar. Perder em Deus é ganhar. Quando Deus te pede algo, Ele sabe por que Ele está pedindo. Ele nos conhece, Ele já determinou a nossa história. Perder em Deus é ganhar. Permita que Deus te prove nesse tempo. Permita que Deus te mostre os erros. Permita que Deus corrija esses erros. Que Deus te leve a ser mais que vencedora. Eu gostaria que você fechasse teus olhos agora. Nós vamos adorar um pouquinho o Senhor. Você espera alguma coisa de Deus? Você espera algo de Deus? Então se entregue a Ele como sacrifício na presença dEle. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você vai sair daqui rugindo como uma leoa, determinada a quem você é em Cristo Jesus. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Você espera do Senhor. Aleluia.
submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Nosso sustento, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Tu nos sustenta em meio ao deserto. Tu nos sustenta em meio a situações difíceis. Coloque a tua mão sobre o teu coração, queridos. E coloca no altar do Senhor a sua vida. Coloca no altar do Senhor a sua casa. Coloca no altar do Senhor o teu casamento, os teus filhos. Coloca no altar do Senhor as afrontas. Coloca no altar do Senhor as feridas do teu coração, as feridas da tua alma. Coloca no altar do Senhor nessa noite. Existe um rio
que flui do trono do Pai. Saia do raso, saia do teu conhecimento raso e entre nessa profundidade de conhecer o Senhor. Deus, Ele te diz nessa noite: eu te fortaleço. Deus, Ele te diz nessa noite: eu sou a sabedoria que você precisa. Eu sou o teu sustento. Ele diz: eu estendo as minhas mãos sobre você e eu te levanto, filha. Eu te fortaleço nessa noite, eu te coloco em pé novamente. Você é minha, diz o Senhor. Você é minha. Sabe, queridas, todas nós vamos passar desertos. E se vamos passar alguns desertos em nossas vidas, vamos passar com o Senhor. Vamos passar com Deus. Deus, Ele não desiste de você. É por isso que você está aqui nessa noite. Ele te ama. Ele se importa com você. Por isso Ele diz: reconheça a tua fragilidade e se entregue a mim. Eu te ajudo. Eu te sustento. Não importa o quanto você falhou, não importa o quanto você errou, mas o Senhor diz: é um começo na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Dá um aplauso para o Senhor. Receba, Deus. Receba, papai. Receba, papai. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Glória a Deus. Abraão saiu feliz. Ana saiu vitoriosa. Você está saindo aqui nessa noite vitoriosa, amém? Se você colocar a tua confiança no Senhor, você vai sair daqui vitoriosa. Abraão saiu daquele lugar vitorioso porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então, mesmo que a morte estivesse batendo na porta de Abraão, ele entendeu que Deus era poderoso. Ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Deus é poderoso, amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar contigo. Eu quero orar por você. Coloca a sua mão sobre o seu coração, queridos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão as tuas filhas. Senhor, nessa noite nós aprendemos que as nossas fragilidades, as nossas emoções, elas são abaladas por tantas coisas que nós passamos ao decorrer da nossa vida, da nossa história. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que essa noite a tua presença, ela enche o coração de cada uma dessas mulheres aqui de força. Que venha o teu refrigério nessa noite, que venha a tua alegria sobre o coração delas. E que elas possam entender o valor que elas têm em ti, Senhor. Que elas possam entender que as suas mãos estão estendidas sobre a vida delas. Pai, fortalece cada mulher aqui. Levanta, Senhor, cada mulher aqui. Torna elas, Pai, ousadas e guerreiras na tua presença. Pai, em nome de Jesus. Senhor, quando ela entrar dentro das suas casas, que elas venham entender, Pai, que tu está com ela. E que ela possa, Senhor, diante das circunstâncias, diante das lutas do seu dia a dia, que elas possam saber que em ti, Senhor, elas são mais que vencedoras. Que em ti, Senhor, elas possam saber que o teu amor é muito maior que qualquer circunstância. Eu abençoo cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus.